Oi, este é apenas um corte do podcast Nômade. Para escutar o episódio completo e dezenas de outros episódios, basta acessar a sua plataforma de podcast favorita. Vamos ao corte. O que você acha importante pontuar sobre a relação entre a Covid-19 e o trabalho remoto? Ou seja, como a Covid inovou, né, nesse contexto de trabalho remoto? Boa. Bom, aí a gente também tem que encarar de duas formas, né? A primeira forma é que home office não necessariamente é trabalho remoto. Para muita gente ainda principalmente pessoas que não tinham conhecimento sobre trabalho remoto, quando tiveram que trabalhar de casa, começaram a falar, não, agora eu tenho um trabalho remoto, agora eu tenho um trabalho remoto. Não, agora você está de home office. Você está fazendo a mesma coisa que você faria, entre aspas, do mesmo jeito, só que sentando em outra cadeira. Mas quando a gente pensa no trabalho remoto, e aí no viés do nômade, que você pode literalmente exercer a sua atividade de qualquer lugar, eu penso da seguinte forma. Bom, primeiro, a gente não pode, como brasileiro, esquecer o viés econômico. O Brasil, em 2020, teve uma desvalorização de moeda muito grande, e se o seu provedor de receita é nacional e você quer ter uma vida internacional, você tem que levar em consideração a desvalorização de moeda, tá? Então, eu vou pegar um valor aleatório. Você pagar um aluguel no Brasil de R$ 1.000 não é a mesma coisa que você pagar um aluguel na Holanda de 1.000 euros, né? Então, hoje, 1.000 euros na conta básica é R$ 6.000. Então, assim, é bom levar em conta primeiro o viés econômico, o que traz outras possibilidades. Lembra que eu falei do viés turístico, dos novos roteiros? Então, talvez valha a pena, como nômade, você pensar em outros lugares, lugares que você não consideraria há alguns anos atrás, mas que fazem sentido para você no momento que você está vivendo. A começar de roteiros nacionais. Eu tenho visto pessoas sendo nômades dentro do próprio Brasil, né? Indo para lugares que muitas vezes não eram os mais buscados, não eram os mais queridos, mas descobriram lugares bons para se viver. E aí, dado o viés econômico, eu penso em três pilares para essa mentalidade do remoto. Primeiro, no que diz respeito ao deslocamento, depois eu vou falar no que diz respeito à atividade profissional. Olhando para o deslocamento, eu penso que o primeiro ponto de decisão tem que ser a percepção de segurança no que diz respeito à saúde, tá? Então, você falou um fato curiosíssimo sobre São Paulo. Além de você não se ver distante ou fora de São Paulo, talvez, você não falou isso, mas talvez você não se veja indo para São Paulo também no viés segurança. São Paulo é um lugar que eventualmente as pessoas vão aglomerar, que tipo, todos os lugares, por mais simples que sejam, vão ter muita gente, né? Abre um restaurante, vai ter muita gente. Abre um parque, vai ter muita gente. E você quer ter sua liberdade de andar e, enfim, sem ter medo de ter muita gente em todos os lugares. Segundo ponto é a busca por esse equilíbrio entre o que é agitação e o que é tranquilidade, né? Então, tem gente, eu, por exemplo, eu não conseguiria me mudar para o campo para estar numa casa cercada de mato, vendo só bicho. Eu não consigo, eu preciso ver gente. Então, eu tenho que achar um equilíbrio, e aí hoje Recife é esse meu equilíbrio entre um ambiente que é uma capital, tem muita gente, mas não é uma megalópole feito é São Paulo, que eu já morei, e comparando com Recife, Recife é uma cidade do interior de São Paulo, né? E o terceiro ponto para o trabalho remoto é você estar num lugar onde a sua conexão online e offline são boas. Online, no que diz respeito literalmente à infraestrutura de rede, e a gente tem que se preocupar com isso. Então, não adianta você ir para um lugar, sei lá, aqui no interior de Pernambuco, você como eu, a gente sabe que tem cidade que a infraestrutura de rede é inviável para quem trabalha no digital. Mas também a conexão offline. Com o que é que você vai se conectar fora do digital, né? Então, eu tenho uma preocupação desde o ano passado muito grande com os momentos de interação offline, né? Então, o nômade digital, ele tem a possibilidade de criar conexões offline distribuídas. Mas hoje, o roteiro do nômade, ele tem que ser pensado como em quais lugares de fato eu vou ter essa conexão offline. Será que se eu me mudar daqui para uma cidade que está hoje ou está em vias de entrar em lockdown, vai ser uma experiência offline legal? Você já vai estar numa cidade nova, você vai estar num ambiente novo, num clima novo, numa dinâmica nova, e você não vai poder interagir com pessoas. Então, você também tem que pensar nisso. Então, isso no que diz respeito a deslocamento.
No que diz respeito a atividades profissionais, eu tenho visto também um movimento muito interessante do seguinte: pessoas que tinham trabalhos presenciais, eram formalmente presenciais, e que hoje foram formalizados por remoto. Pegar um exemplo hipotético, um profissional da XP, por exemplo. Né? Então, até a pandemia, esse profissional da XP, ele era presencial, a XP tinha baita escritório e tudo mais, e a XP bota uma nota pública dizendo, ó, a partir de agora, o remoto vai ser o padrão, a gente não vai ter mais escritório e etc, etc, etc. Esse profissional continua empregado, ele continua trabalhando na XP. Só que agora, ele pode pensar assim, bom, se o remoto é o padrão, eu posso ir embora daqui, posso fazer a mesma coisa que eu estou fazendo em outro lugar. Então, o que diz respeito para mim agora na atividade profissional é que as pessoas têm maior segurança no que diz respeito ao papel profissional, a exercer aquela mesma atividade de outro lugar. Por exemplo, se Luiz arrumasse um emprego em São Paulo, a primeira coisa que eu iria propor é, vamos fazer o seguinte, eu passo 3 semanas em Recife e uma semana em São Paulo. Eu não preciso me mudar para São Paulo. Por que que eu não preciso mudar em São Paulo? O custo de vida é mais caro, toda aquela questão de segurança que a gente estava falando é pior. Então, eu posso morar em Recife, estar em Recife, e uma vez por semana, em uma semana por mês, ficar em São Paulo, eventualmente, num hotel perto de onde eu trabalho, vou no escritório, volto e voltaria para cá. Então, essa é uma nova dinâmica que pode ser presente na vida de diversos profissionais. Né? Então, olhando para o que diz respeito ao Covid e o trabalho remoto, de novo, pensando no Covid agora como cauda longa e como um motor de mudança cultural, eu enxergo essas duas formas. A forma do deslocamento, de se pensar percepção de segurança, busca por um equilíbrio de agitação e tranquilidade e a conexão online e offline, e no que diz respeito ao profissional, você saber que a sua atividade profissional de fato será remota a partir de agora e você ter a liberdade de executar aquela mesma atividade de onde você se sente melhor. Muito bom, cara, muito bom. Eu gosto das tuas respostas porque tu é bem objetivo, assim, então tu pontua muito bem, assim, é bem professor, sabe? Muito legal. E aproveita, assim, a observação para dizer para a audiência te seguir, né? No final do podcast a gente vai liberar tuas redes aqui para quem quiser te ouvir. E o Luiz faz um trabalho realmente fabuloso, assim, de conteúdo, assim. Então, se você tá escutando, tá gostando das coisas que ele tá dizendo, logo, logo a gente... É aquela coisa, né, de prender a audiência até o final. Logo, logo a gente libera aqui o acesso às redes do Luiz para você continuar acompanhando as reflexões e os conteúdos que ele faz, né? Objetivamente, agora, na tua perspectiva, quais são as atividades profissionais que já estavam em extinção e essa extinção acelerou com a Covid, bem como quais atividades você vê que estão sendo cada vez mais enaltecidas. E aqui no que eu digo de atividades profissionais, talvez você possa colocar habilidades profissionais. Boa. Eu acho assim, toda atividade que hoje não depende da interação física vai ser questionada. Mais rápido do que antes. Eu vou pegar um exemplo simples das pessoas entenderem. Há alguns anos atrás, lá 15 anos atrás, você entrava num shopping center, tinha uma pessoa digitando sua placa, imprimindo um papel, botando na sua mão, e tinha outra pessoa sentada para receber seu dinheiro, dar baixa naquele papel e liberar você no estacionamento. Hoje, se você quiser, nem o cartãozinho você pega mais. Você bota uma tag daquele sem parar e etc. no seu carro, a cancela abre, você entra, a cancela abre, você sai. Então, você tirou ou questionou a necessidade de uma interação presencial para lhe dar um papel e para receber seu dinheiro. Esse é um exemplo simples de atividades que vão ser questionadas cada vez mais a partir de agora. E por que que eu dei o exemplo do shopping? Foi de propósito. Eu acho que o ambiente shopping, o ambiente de consumo, né, sem ser comida, por exemplo, o ambiente de consumo de itens, bens e etc., eles vão cada vez mais caminhar para o digital, né? Caminhar para uma experiência digital. Mas aí vem um outro ponto. Beleza, Luiz. Então, tu está dizendo que tudo que não depende do físico vai deixar de ser físico, vai ser digital. Não. Ou melhor, depende. Por quê? Porque isso só vai acontecer se a experiência digital ela for tão boa quanto ou melhor em termos de acessibilidade, qualidade, clareza, velocidade, segurança, para as pessoas. Porque é muito fácil você dizer, eu não preciso mais comprar sapato offline, eu não preciso mais ir numa loja de sapato. Mas você já parou para propor isso à sua avó? Ela não ir para a loja de sapato comprar um sapato, ela não botar um sapato no pé antes dela falar que ela quer o sapato A e não o sapato B.
Então, assim, enquanto esse público não tiver a mesma experiência, uma experiência melhor, ou a confiança de comprar o que está sendo adquirido no digital, não vai acontecer. E aí eu tenho um exemplo bacana para fechar essa tua pergunta, que eu acho muito legal, que é um amigo meu, que ele é de uma cidade do norte do Paraná, chamado Maringá, e ele criou uma loja de isso antes da pandemia. Ele criou uma loja de eletrodomésticos, geladeira, fogão, micro-ondas, enfim, itens de casa. E a loja, ela tem, acho que são 25 metros quadrados. É tipo a menor tamanho de loja que você vê em rua ou shopping. E aí eu falei assim, cara, tu vende geladeira, fogão, em 25 metros quadrados. Ele fez, como é que ele fez? A loja, ela tem a entrada, a vitrine, e ela tem 3 paredes. Essas 3 paredes são telas. E no meio tem alguns itens de exposição. Mas o que é que tem nas telas? Você chega na tela, por exemplo, e toca assim: eu quero comprar uma geladeira e a área que eu tenho na minha casa tem essa altura, esse comprimento e essa largura. Você dá as dimensões da área que você tem na sua casa. Aí ele faz um filtro no estoque que não está lá. Ele faz um filtro no estoque e ele diz: esses são os modelos de geladeira que encaixam na sua área. Qual que você quer? Eu quero esse porque sai água na porta, ou eu quero esse porque o freezer é embaixo. A pessoa escolhe pela comodidade que for mais interessante, escolher o tipo de geladeira pelo tamanho que ela tem disponível, beleza, você paga ali mesmo e a geladeira é entregue na sua casa. Você não precisa, você tem a loja, você tem a interação, mas você não tem o estoque, você não tem o produto. A sua interação com o produto, de fato, ela é toda digital. Então, eu acho que tem uma coisa que eu ouvi esses dias, que é o Figital, que é a mistura do físico com o digital. Eu acho que esse termo, por mais que ainda seja estranho para muita gente, ele vai ser presente, né? A interação combinada entre o físico e o digital. Mas, de novo, com relação a atividades profissionais, tudo que depende do físico e o digital trouxer uma experiência melhor do que o físico, eu acho que aquilo vai ser, de fato, questionado. Esse corte é um oferecimento da Fonohouse, uma empresa especializada em soluções para podcast. O episódio completo está na sua plataforma de podcast favorita. Até breve!